Olá, nono ano, tudo bem? Vamos estar falando agora, resolvendo a atividade da 35ª semana, né? Vamos começar com o princípio fundamental multiplicativo da contagem. Eu vou estar deixando um videozinho para vocês bem bacana, explicando o conteúdo, e agora mesmo eu volto para a gente estar fazendo o Pessoal, exercício. a aula de hoje é sobre a contagem, o princípio multiplicativo ou o princípio fundamental da contagem também, tá? Então, o que diz? O princípio multiplicativo constitui a ferramenta básica para resolver problemas de contagem, sem que seja necessário enumerar seus elementos. Então, a gente vai ver aqui dois exemplos que vai ficar mais claro como que a gente usa esse princípio multiplicativo. Ele diz assim, o primeiro exemplo. Maria vai sair com suas amigas e para escolher a roupa que usará, separou 2 saias e 3 blusas. Tá? Então, a gente vai fazer um esqueminha aqui para observar essa escolha que a Maria tem. Então, ela tem, vamos dizer assim, a saia número 1 e a saia número 2. Ela tem a opção de 2 saias para vestir. E ela tem também, com essas 3 blusas, com essa saia 1, ela tem 3 opções. Ela pode sair daqui com 3 blusas. Com a blusa 1, com a blusa 2 e com a blusa 3. O mesmo acontece com a segunda saia. Ela também tem 3 opções com a segunda saia. Sair com a blusa 1, com a blusa 2 ou com a blusa 3. Então, observem aqui. Ela pode sair com a saia número 1, com a blusa 1, com a saia número 1, com a blusa 2, com a saia número 1, com a blusa 3. Ou ela pode sair com a saia número 2, a blusa 1, a saia número 2, a blusa 2, a saia número 2 e a blusa 3. Então, quantas opções existem? Se a gente for observar, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 opções. Mas aqui eu fiz os elementos aqui. Aqui ele diz que o princípio multiplicativo, ele facilita o nosso cálculo para não ser necessário enumerar seus elementos, como eu fiz aqui. Então, como que eu poderia fazer de uma forma mais simples esse cálculo? Se ela tem 2 saias e 3 blusas, o nome do princípio é multiplicativo, vem de uma multiplicação. Basta eu fazer essa multiplicação. 2 vezes 3. Por que 2 vezes 3? Porque são 2 saias e 3 blusas. 2 vezes 3, 6, tá? Então, ele fala, para escolher a roupa, 2 saias, 3 blusas. Aqui a gente sabe o total de opções que ela tem. Então, ela tem, no caso, 6 opções aqui de escolha. Vamos para o segundo. No segundo, ele fala assim: um restaurante prepara 4 pratos quentes, frango, peixe, carne assada e linguiça, 2 saladas, verde e russa, e 3 sobremesas. Sorvete, Romeu e Julieta e frutas. De quantas maneiras diferentes um freguês pode se servir consumindo um prato quente, uma salada e uma sobremesa? Então aqui ele já tem um esqueminha pronto para ver como seria difícil a gente fazer essa ligação aqui através de um desenho. Imagine se fosse mais, se tivesse mais pratos quentes, mais saladas, mais sobremesas ou mais ainda opções de combinações de prato. Então ficaria cada vez mais difícil da gente fazer um esquema para resolver. Então, como fica difícil a visualização aqui e também a resolução, a gente pode usar o princípio multiplicativo. No caso, seriam 4 pratos quentes. Eu faço 4 vezes 2 saladas. Então, vezes 2, vezes 3 sobremesas, vezes 3. Então, ele vai ficar assim: 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Ele pergunta ali de quantas maneiras diferentes. Então, a gente vai responder 24 maneiras. Ele pode escolher esse prato, tá? Lembrando, ó,
Que aqui tem um esqueminha, eu vou mostrar o primeiro aqui, ó. Seria o frango, ele poderia escolher tanto a salada verde quanto a salada russa. Se ele escolher o frango e a salada verde, ainda teria 3 opções de sobremesa. Se escolhesse o frango ou a salada russa, ainda teria 3 opções de sobremesa. Só que com o primeiro, já seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eram 4, 6 vezes 4, o 24 aqui. Bom, voltando agora, vocês já entenderam como que funciona o princípio multiplicativo da contagem. Em uma loja são oferecidos 8 modelos de camisa polo, disponível em 4 cores. Para quem quer comprar camisa polo nessa loja, quantas escolhas são possíveis? Muito tranquilo, não é mesmo? Tudo bem, eu nem vou comentar mais. Probabilidade. Novamente, eu vou estar deixando um videozinho bem bacana para vocês, para estar explicando o que é a probabilidade e a gente volta agora mesmo com a atividade. O assunto de hoje é probabilidade. Como que eu calculo uma probabilidade? É a chance daquele evento acontecer, a chance daquilo acontecer. Então, para calcular a probabilidade, eu faço uma fração. Em cima vai o número de possibilidades favoráveis, ou seja, que é possível acontecer, e embaixo é o número total de possibilidades. Fica mais claro agora através desse exemplo. Então, ele fala assim, em uma caixa há 15 bolinhas azuis, 25 bolinhas vermelhas e 10 bolinhas amarelas, todas do mesmo tamanho. Qual a probabilidade de sortear uma bolinha azul e uma bolinha vermelha? Então, vamos começar. Eu sei que eu vou precisar do número total de possibilidades. Então, é o total de bolinhas que tem dentro da caixa. É isso que eu vou fazer agora. Então, eu vou fazer a soma entre elas. Então, eu tenho 15 bolinhas azuis, mais 25 bolinhas vermelhas, mais 10 bolinhas amarelas. Se eu somar aqui, o total, eu tenho 50 bolinhas. Então, agora eu consigo calcular a probabilidade. Primeiro, ele pergunta da bolinha azul. Então, vamos escrever aqui. Azul primeiro. Para fazer o cálculo da bolinha azul, eu vou precisar primeiro saber de possibilidades favoráveis. O que isso quer dizer? Quantas bolinhas que eu tenho azuis aqui? Eu tenho 15. Então, eu tenho 15 chances de tirar uma bolinha azul. 15 de um total de quantas? 15 de um total de 50, tá? Toda a fração, como vocês já sabem, aqui 15 do total de 50. Toda a fração, como vocês já sabem, ela pode ser simplificada. Então, eu vou simplificar aqui em cima e embaixo por um mesmo valor. Vou simplificar por 5. Dá para dividir por 5, pois termina em 0 e aqui termina em 5. 15 dividido por 5, 3. 50 dividido por 5, 10. Ou seja, 3 a cada 10 bolinhas, eu sei que eu posso tirar uma bolinha azul. Se eu quiser ainda transformar isso em porcentagem, eu também posso. Como? Então, aqui eu tenho uma fração. Vou transformar primeiro essa fração em número decimal, fazendo a divisão. Se eu dividir 3 por 10, eu tenho 0,3. 0,3 virou uma forma decimal aqui da porcentagem. Como que eu transformo ele em porcentagem? Multiplicando por 100. 0,3 vezes 100, eu vou ter 30%. Então, a chance de sair uma bolinha azul é de 30%. Ele pergunta também sobre a bolinha vermelha. Então, vamos colocar aqui. A bolinha vermelha agora. Tá. Para sair uma bolinha vermelha, eu já sei o total, que é 50. Tenho que olhar agora quantas bolinhas tem vermelha. Eu tenho 25. Aqui dá até pra gente ter uma noção já. Se eu tenho 25 bolinhas vermelhas num total de 50, eu tenho metade das chances, certo? Vamos descobrir quanto que é metade em porcentagem também. Vou simplificar também essa fração. Posso simplificar por 5, mas eu vou simplificar aqui, ó, por 25 já. Para ser mais rápido. Se eu dividir em cima por 25, tenho 1. E embaixo, 2. Isso está representando metade. Ou seja, 1 a cada 2 tem a chance de sair uma bolinha vermelha. Se eu dividir 1 por 2, eu vou ter o quê? 0,5. Lembra que virou agora a forma decimal aqui da porcentagem. Para eu transformar em porcentagem, multiplica por 100. Multiplicando por 100, eu tenho 50%. Então, metade em porcentagem é 50%.
Se eu tenho, o total é 100, 50 é a metade. Ele não pediu sobre as bolinhas amarelas, mas eu já conseguiria saber aqui, só olhando. Se aqui eu tenho 50, aqui eu tenho 30, tenho 80. Quanto que seria a chance da da bolinha amarela? Se eu tenho 80 já, seria 20%. Então, a bolinha amarela, embora o exercício não tenha pedido, eu sei que seria de 20%. Como que eu sei isso? Porque o total tem que dar 100. 50 mais 30, 80. 80 mais 20, 100. Obrigada, pessoal. Até a A gente próxima. sempre forma em forma de fração. Quantas possibilidades a gente quer fica em cima e o total de possibilidade fica embaixo. Exemplo aqui, ó, 5 bolas numeradas de 1 a 5 são colocadas em uma urna e uma bola é sorteada. Determina a probabilidade de sortear uma bola com o número par. Bom, a gente só tem o número 2 e 4 pares aqui, então são duas opções de 5. E para a gente converter isso aqui em porcentagem, é só a gente multiplicar por 100 o numerador. 2 vezes 100 e divide por 5, 40%. Pergunta. Um grupo de amigos, entre os quais Marcos e Paulo, promoveu uma rifa em que concorreram 25 bilhetes numerados de 1 a 25. No dia do sorteio, Marcos e Paulo resolveram fazer uma aposta particular. Cada um daria um palpite sobre o número a ser sorteado e ganharia a aposta quem mais se aproximasse dele. Marcos pediu para ser o primeiro a opinar e ele escolheu o 18. Paulo estranhou o palpite de Paulo, do amigo, né? E depois de pensar um pouquinho, escolheu o número que mais daria chance de ela ganhar a aposta. Pergunta. Marcos fez a aposta. Que número ele deveria ter escolhido, já que Paulo iria dar seu palpite em seguida? Que número Paulo escolheu? Então, a única dica que eu vou dar para vocês é que ele escolheu o número 18, né? Então, tem... quantos números acima do 18 tem, por exemplo? Tem o 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Só 7 números acima, enquanto tem um monte de números abaixo do 18. Essa é a única dica que eu vou dar para vocês. Estejam analisando o que eu falei e vocês encontrarão a resposta certa. Probabilidade de evento impossível certo. Isso aqui é muito tranquilo, né? Por exemplo, aqui tem Paulo... Não, para isso escreveu. O professor Paulo vai sortear um livro de aventuras entre os 30 alunos. Para isso ele escreveu papéis de 1 a 30. Qual a probabilidade do professor sortear um número maior que 40? Em cima sempre você tem que colocar o número de possibilidades que existem a seu favor, né? Que é 0 em 30 cartas. Então 0 dividido para 30 é 0, ou seja, é um exemplo impossível. Então é assim, quando não existe nenhum evento a seu favor, você vai pôr um 0 aqui e ele se torna um evento impossível. Um evento certo é que você tem certeza que vai acontecer. Por exemplo, temos 30 números aqui, ó. Considerando ainda a situação do sorteio, 30 alunos, qual a probabilidade do professor sortear um número menor ou igual a 30? É 100%, porque todos os números que estão lá é menor ou igual a 30. Então ele tem 30 chances de tirar o que ele quer, 30 em 30, que é 100%. Esse é evento certo e evento impossível. Crie duas situações e a gente temos o evento certo e o impossível. Crie pra gente é bem tranquilo, né? Probabilidade de eventos independentes dependentes. Existem coisas então que são eventos independentes, uma coisa um depende do outro. Existem eventos dependentes. Por exemplo, aqui a probabilidade de uma moeda justa mostrar cara depois de ser lançada é de 1/2. Não sei porque que saiu isso aqui não. Só 1/2. Uma possibilidade em duas. Se soubéssemos que o dia era terça-feira, isso alteraria? Não, claro que não. O dia não altera. Então é um evento independente. Independente de qual seja o dia, a minha chance é a mesma. Nem toda situação é tão óbvia quanto essa. Por exemplo, o gênero e dominância de um lado do corpo, se é canhoto ou destro, talvez pareça que o gênero de uma pessoa e o fato dela ser canhota sejam eventos totalmente independentes. Pareça. Mas quando analisamos as probabilidades, vemos que cerca de 10% de todas as pessoas são canhotas, mas que aproximadamente 12% das pessoas do sexo masculino são canhotas. Sendo assim, esses eventos não são independentes, já que saber que uma pessoa é do sexo masculino aumenta a probabilidade de que ela seja canhota.
Então, ó, 10% de todas as pessoas são canhotas. Mas se ela for masculino, sexo masculino, a probabilidade aumenta dela ser canhota, 12%. Então, não é totalmente independente esse evento, né? Se ela for sexo masculino ou feminino, altera um pouquinho. Ela tem maior probabilidade de ser canhota se for masculino. Então, exemplo 1. Ao jogar uma moeda de um lado, a moeda e um dado, qual a probabilidade de conseguir uma cara na moeda e o número par no dado? Perceba que são eventos independentes. Um não vai interferir na probabilidade do outro, então basta calcular as probabilidades separadamente e multiplicar no final. Então calculo as probabilidades de dar cara na moeda separadamente, depois eu calculo as probabilidades de dar par no dado e multiplico, já que elas são independentes. Multiplico as probabilidades. É isso aqui que eu fiz, ó. Probabilidade de tirar cara na moeda 1/2, probabilidade de tirar o número par no dado 3/6. A resposta final será a multiplicação 3/12. Esse outro exemplo aqui, ó, vamos ver. Foram colocados em uma urna papéis com os números de 1 a 20. Serão sorteados sem olhar dois números dessa urna e sem reposição. Qual a probabilidade de sair dois números ímpares? Perceba que são eventos em que o primeiro tem influência no segundo. Se a gente começa tirando o número 20, um número de 20, queremos saber a probabilidade de serem ímpares. Então temos a primeira probabilidade. Tem 10 ímpares nessa urna de 20. Porém, para retirar o segundo pão, como não tem reposição de papel, só temos 19 bolinhas na urna, considerando que um número ímpar já foi sorteado anteriormente. Então, na nossa primeira possibilidade, a gente tem que tirar um número para a gente calcular a segunda. Já que tirou um, só tem 19 bolinhas agora. E o número ímpar já foi sorteado, porque esses 10 aqui eram todos ímpares. Restam 9 ímpares, então a probabilidade de sair um número ímpar é 9/19 agora. Só tem 9 ímpares lá em 19 números. Então a gente finaliza multiplicando as probabilidades. Vocês vão seguir esse exemplo para fazer então esse probleminha. Uma urna contém 10 bolas coloridas idênticas, 5 azuis, 2 verdes e 2 amarelas e uma vermelha. Sorteando-se 2 dessas bolas, uma de cada vez, com reposição da bola sorteada. Ou seja, tirou a bola, mas depois você vai repor ela de volta, vai voltar ela para dentro. Qual a probabilidade da primeira bola sorteada ser azul e a segunda ser vermelha? Repara que se tem reposição, você tirou a primeira azul, mas você vai voltar ela para dentro. Então a segunda probabilidade vai ser igual à primeira, porque vai continuar tendo as 10 bolinhas lá. Aí você calcula separadamente e multiplica as probabilidades no final. Por fim, a população e amostra. Vamos ver. População e amostra. Observe segundo situações. O coordenador de uma escola vai realizar uma pesquisa para saber qual das seguintes disciplinas os alunos do 7º B mais gostam, se é português, matemática ou ciências. Aqui a gente consegue fazer uma pesquisa censitária. Significa o quê? Pesquisa censitária é a pesquisa que a gente consegue perguntar a todo mundo da pesquisa. Se é uma pesquisa em sala de aula, a gente consegue perguntar aos alunos, porque são poucos alunos, uns 40 talvez. Agora, nessa segunda, uma empresa foi contratada para pesquisar sobre a intenção de votos dos eleitores de Minas Gerais para governador. Então, ela tem que pesquisar todos os eleitores de Minas Gerais, que seria milhões e milhões. Então, é muito difícil, muito inviável fazer esse tipo de coisa. Então, é melhor pegar uma amostra. Pega uma amostra, por exemplo, umas 1000 pessoas de cada cidade de Minas, para fazer uma pesquisa amostral, para ficar mais fácil dar um resultado bem legal também. Então, amostral é quando você não consegue fazer a pesquisa na população completa. E censitária é quando você já tem um grupo de pessoas pesquisados pequeno, onde você consegue perguntar a todos os envolvidos. E aqui vocês vão analisar quais são pesquisas que é melhor a gente fazer uma pesquisa censitária ou amostral. Tudo bem? Então, tenha um excelente dia de estudos.